Olá, estamos começando agora, aqui na TV Assembleia, mais um programa Personalidade. A nossa personalidade de hoje é uma mulher firme, uma artista, uma designer de projeção internacional, a nossa querida Ana Maia Nobre. Aninha, olha que intimidade, já começo lhe chamando de Aninha, que é como lhe chamam, né? E às vezes a gente está na TV e esquece a formalidade, né? Vai Mas, ter que ser Ana, Aninha mesmo. é falar um pouco sobre essa sua trajetória, né? Uma trajetória que tem de sucesso, claro que com pedras no caminho, né? Como diria o Drummond de Andrade, mas contar um pouco ela para que o alagoano conheça mais um pouco de quem é Ana Maia Nobre. Começar pelo princípio mesmo, pelo começo, falar um pouco da tua raiz, de onde você vem, quem são os pais. Eu já sei, mas muitos alagoanos ainda não sabem. Então, contar um pouco, a gente vai também exibir umas fotos, mas comece aí, a bola está com você. Você é de onde? É aqui de Alagoas mesmo? E começa aí falando sobre essa tua família, pai, mãe, avós, como é que foi esse teu surgimento, a vinda ao mundo, como diz assim. Olá, Paulo, que prazer estar novamente de bate-papo com você, né? Há quanto tempo que a gente não faz um É tete-a-tete, né? verdade. Então, boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo, para todo o público que assiste esse programa maravilhoso, com esse locutor e com essa linha de frente como o Paulo Poeta. Impossível você não ficar relaxado aqui em frente a um programa desse, né? E nem todo mundo se sente à vontade, mas com o Paulo eu sempre me senti. Daí que eu agradeço o convite e estou aqui de prontidão, sempre estarei. Então, falar de mim, assim, é uma história longa, né? Eu sou a filha do meio do casal Vinícius e Zélia Menor. Minha mãe foi a primeira arquiteta a chegar aqui em Alagoas, onde o Estado só absorvia construtor, até então, mestre de obra, os engenheiros é que dominavam a arquitetura, né? Antigamente se formava em engenharia e atuava como arquitetos. E ela chegou rasgando aí esse meio de homens aqui, né? Então foi a primeira mulher, inclusive a se formar em Pernambuco pela Escola de Belas Artes e conhecer meu pai também fazendo engenharia em Recife. Os dois se enamoraram, casaram e vieram morar em Maceió. Teve a Rosa, minha irmã mais velha, que sempre foi minha parceira na arte, na arquitetura, e em seguida veio eu, a segunda mulher que ele esperava um homem, né? Naquela época havia a torcida que fosse o homem, para herdar a parte de meu pai, da engenharia, e me veio a segunda mulher da família. Na verdade, mamãe teve 3 mulheres, a primeira faleceu, as Rosa, e depois veio eu, né? Faleceu assim que nasceu. Então, eu sou um pouco. Vim numa época em que minha mãe estava no auge da profissão dela, estava começando a ser reconhecida, na verdade, e o fato da morte da primeira filha que ela perdeu, Rosa veio com todos os mimos, com todas as atenções do mundo para poder ela ser a filha que vingasse, digamos assim, né? Então, Rosa pegou a mamãe numa fase muito boa, muito tranquila, muito mãe mesmo, se doando como mãe. E quando eu nasci, ela já estava já à frente de muitas obras, já construía muito, já tinha na cabeça fazer um curso de arquitetura, então ela era muito ativa, sempre foi. Então eu fui um pouco a filha do meio que veio assim, meio que se vira, sabe? A coisa não tem essa coisa de muita babá perto de você, não. Então, eu fui muito livre, nesse aspecto eu só agradeço, porque eu não fui muito vigiada, tanto é que dizem que eu era mais trelosa de casa, eu era mais impulsiva, eu realmente eu fazia muita presepada mesmo, porque em seguida veio meu irmão, com 9 meses depois, minha mãe quase me mandou uma gravidez, veio meu irmão, ele era o filho, o homem, digamos, naquela época, a sociedade machista, então, o homem que veio coroar o casal, né? Então, mas eu acho que isso me deu essa sensação de um pouco mais de liberdade. Eu tenho que ser diferente aqui, porque aí a filha mais velha, que era a mais esperada, que depois de uma morte trágica da segunda filha por erro médico, veio eu e depois meu irmão, o homem tão desejado. Então,
eu tive que ter esse pouco, sabe, sai para lá os dois que eu tenho o meu espaço aqui. Então eu fui muito, mas muito possível, até hoje sou, Paulo, não tenho dúvida. Eu estou aqui já pensando em outra coisa para fazer, eu não paro um minuto, minha mãe disse que foi assim a vida toda. E fomos criadas numa época em que o Farol era praticamente um sítio só. Todo mundo se conhecia ali na Fernando Lima. Meu avô realmente era uma pessoa muito, era um comerciante muito conhecido aqui por ser um homem muito bacana, muito ético, muito justo. Ele não, a gente não teve nenhuma a nossa Como era o nome formação foi uma dele, Ana? formação. Manuel Como era o Maia nome dele? Nobre. Mano, Manuel ele Maia era Nobre. de que ramo? De que ramo? Era Ele comerciante era de que ramo? comerciante, ele representava a família, aquela família de Recife da Pilar, das bolachas Pilar, enfim, tinha do Moinho. Ele era bem quisto aqui na cidade, mas um homem muito empresário. Ele tinha uma veia muito empresário, muito bacana, e criou meu pai e minhas tias com muito pé no chão, na verdade. Então, eu recebi uma educação com meu pai muito ponderada em tudo, que era, sempre foi assim, racional, calculista do jeito que ele é, e minha mãe com essa veia artística de muita liberdade. Então, eu tive duas referências muito fortes na minha vida, que foram eles dois. E eu, por ter sido essa filha do meio, meio que mamãe já estava no meio do mundo, eu fui, sabe, eu tive esse privilégio de desbravar também as minhas curiosidades. Eu vivia num sítio muito grande, eu tive 11 primos, todos eles homens, então as minhas brincadeiras, como por ser mais ligada ao meu irmão na primeira fase da minha vida, minhas brincadeiras eram mais ligadas de aventura, de descer o Reginaldo, de atravessar o outro lado, de conhecer as raízes que tinham da África, que tinha lá bem pertinho de mim, porque à noite eu ouvia muito o som dos tambores, de atabaques, que era a região dali do Baixo Reginaldo, que eles faziam a fogueira, era muito lindo, eu ficava encantada com aquele fogo, com a fogueira, com as danças em volta da fogueira, e a gente era proibido de ir naquele local. E eu ia, eu morria, porque lá em casa tinha uma lavadeira que subia para a parte alta e ficava lavando as roupas da vizinha, e ela se transformava durante a noite para ser essa pessoa que ia, que chamava Xangô, né? Que é a parte da África que a gente tem muito forte, nas nossas raízes. E uma vez eu vi a roupa dela pendurada no varal, toda, sabe, aquela roupa diferente que eu nunca tinha visto na minha vida, cheio de babado, cheio de alegoria, cheio de bordado. Eu tenho que conhecer esse povo, não é possível. Meu pai e minha mãe não podiam jamais pensar em sonhar que eu desceria a ladeira e de noite eu queria ver esse ritual. E eu desci, porque o som era muito forte. Chegava na minha casa, que naquela época não tinha tantas construções. Aí o farol, o bairro Farol, praticamente era toda uma zona de sítio, de muitas mangueiras, de muitas árvores frutíferas, né? E eu desci e conheci de perto. Eu me lembro que eu fiquei agarrada no galho e olhando aquele ritual e fiquei encantada com aquilo tudo, sabe? Porque sabia que a música que eu ouvia do outro lado à noite para dormir não era uma coisa da minha cabeça. Ela existia e era concreta, né? E ela tinha todo um significado. Então, eu me aproximei da lavadeira no outro dia e eu disse: eu fui lá, inventei para ela, disse que via a vida dançando, mas na verdade era muito distante. Ela me explicou. Então, essas coisas eu fui muito curiosa mesmo. Quando não dizia assim, olha, não é da sua ossada, aí que me provocava para ser mesmo, porque eu tinha que ir lá cutucar, né, para saber. Eu adorava as texturas, eu adorava, naquela época, as minhas brincadeiras nunca foram com bonecas, não gostava de boneca, quer dizer, gostava, recebia, gostava daquele cheiro novo, mas deixava para lá. Meu negócio era a experiência com a natureza. E eu adorava a parte do verde. Naquela época também existia, por ser muito úmido essa região, porque não havia tanto desmatamento, na verdade, né? Então, a neblina cobria tudo pela manhã. Então, aquilo tudo me encantava. O cheiro do inverno, do verão. A gente tinha um certo ritual nas 4 estações. E eu era mais ligada. Então, eu era mais de conversar com as plantas. O jardim da casa da minha mãe era muito vasto, era assim, foi até visitado por Pulemares. E o jardim dela era lindo, lindo, me lembra inclusive até o cheiro,
o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Quando eu visito ele, eu volto à infância de 40, 50 anos atrás. Então, era uma experiência fantástica para mim, porque as plantas conversavam. Elas tinham muito mais a dizer a Não mim do que as entregue, viu, bonecas. Aninha? Não entregue a idade. Porque você está parecendo uns 20. Aí você fica Ah, dizendo um negócio 40 muito anos, bota atrás aí, assim é 40 anos. comigo, muito atrás assim é comigo, não é com você, não. Então você Ah, adorava, Paulo, olha, interrompi com uma besteira, você adorava aquele cheiro, né? Essa isso, de convivência mata. com a natureza. Eu sempre fui meia índia mesmo. Eu gostava de mata, eu gostava da terra, eu gostava de conversar com as pessoas diferentes, eu adorava saber da vida dos outros. Tudo isso alimentava o meu imaginário de uma criança, e por muito tempo fui assim, né? E então, voltando à história da boneca, eu brincava e deixava para lá. Meu negócio era conversar com as plantas, era jogar futebol com meus primos, né, que eles tinham um campo de futebol perto, às vezes faltava uma pessoa, me botava como zagueira, eu sabia todas as posições, meu pai quando chegava ficava com ódio, dizendo, volta, você está de castigo, e a minha casa foi um marco na cidade de Maceió, porque ela não tinha platibanda, ela virou assim a casa da arquitetura moderna, um marco da arquitetura moderna em Alagoas, né? Que minha mãe teve uma linha muito da linha Corbusier e Oscar Niemeyer, que não o telhado não aparecia. E aquilo me intrigava, porque eu achava que todas as casas tinham que ter a platibana, o beiral, ver a chuva caindo, e lá em casa eu não via. Para onde é que ia essa chuva? Eu, com 6 anos, já tinha essa curiosidade. E meu pai livrou a construção de várias mangueiras, e 3 eram dentro da nossa casa, você tem ideia. Então, eu sabia que uma das mangueiras dava no telhado. Se eu subisse, ia dar lá. Eu tinha curiosidade para ver como é que ia canalizar essas águas. E um dia eu subi nessa uma das mangueiras e fiquei impressionada com a construção, como meu pai solucionou. Hoje eu sei que foi meu pai que solucionou junto a ela, mas como é que escorria tudo aquilo? Eu esperei a chuva chegar para ver como é que escoava, porque na minha casa não existia aquelas coisas de pingo, né? A água ia embora e a gente não via. Eu não via, pelo menos. Eu via a mangueira, via a chuva, mas não via a goteira sair normalmente, como era na casa das minhas amigas. E quando descobriram que eu estava lá em cima, no telhado, vistoriando, eu, naquela época, não sabia que passava fio, eu estava passando por algum perigo. Meu pai disse, assim que você descer, você vai levar uma pisa, vai ficar de castigo, porque mais nunca você vai subir no telhado. Resultado, eu digo, eu tive que negociar com eles. Eu desço, mas ninguém vai me dar pisa, porque senão eu vou ficar aqui e vai ter alguém que me pegar. Então eu negociava, às vezes, sabe? Então, tudo bem, a gente não vai bater, isso já era de noite, a gente não vai bater em você, mas desça, porque você está passando perigo aí, porque tem fio, não sei o que. Eu desci, ficava de castigo. Eu dei trabalho aos meus pais, eu era muito curiosa mesmo, eu era assim, sempre eu queria saber o porquê das coisas, né? Minha irmã, às vezes, minha irmã mais velha foi perguntar ao meu pai, a minha mãe, ela tinha 5 anos mais velha do que eu, mãe, por onde é que eu nasci? Como é que eu vim ao mundo? Eu fiz, mãe, diga ela que foi a cegonha. Então, essas coisas, a minha mãe, meu Deus, a minha mãe era mais preocupada comigo do que com as perguntas da adolescência que a minha irmã estava se tornando, né? E eu falei, mãe, diga a ela que foi a cegonha. Então, eu era muito danada mesmo, meu pai. Eu acho que ele contam sorrindo as histórias, minhas histórias, porque tem muitas histórias engraçadas, assim, que eu me envolvi e que terminei de castigo. Na verdade, meus pais nunca me bateram assim, como a gente vê, e certos pais batendo, mas eu me lembro que eu passava, às vezes, até sabão na boca eu levava, porque eu aprendia muitos termos com os meninos, eu jogava futebol, né? Então, como é que é a história? Agora, para o banheiro lavar a boca. Então, essas coisas eu vivi muito, até engolir sabão, engoli, mas agradeço tudo isso que eu passei, porque cada vez mais que eu fazia, às vezes eu escutava ele comunicando com ela, Zélia, a Aninha é muito danada, a gente tem que estar de olho nela 24 horas, porque senão ela vai apresentar com outra apresentação, vai surgir uma presepada no próximo dia. Então, eu fiz muita coisa, e essa minha infância ligada nessa coisa de ser livre no terreno, sentar, sabe, meio assim, meio distante de tudo, até dos problemas, era uma forma de eu sair um pouco dos problemas, porque meu pai naquela época tinha muitos problemas de enfrentar a universidade, problemas normais que todo casal tem,
Eu, às vezes, não queria ver discussões técnicas, inclusive, que eu não queria estar por dentro de nada, então eu ia para o jardim, ficava lá, acolhida no tempo e no espaço, né? E assim foram minhas brincadeiras. Cresci nesse ambiente maravilhoso, que foi muito verde, tanto é que eu sou apaixonada até hoje, nunca quis morar em apartamento, prefiro morar debaixo de uma ponte, perto do chão, do que estar em cima de um apartamento. E foi esse legado que eu me lembro muito da minha infância. A presença da natureza foi uma coisa fundamental para a minha Eu vi, personalidade. eu Até hoje. vi, eu vi algumas fotos, eu avaliando assim, vi muitas fotos você abraçadas com a árvore. Sou, Então a sua paixão pela natureza vai além do visual, do olfativo, mas ela é um amor tátil também. tátil. Talvez Tátil, seria isso que motivou você depois a mexer com esses elementos, talvez tenha sido tudo é essa verdade. vivência aí. Sim, eu acho que sim, Paulo, porque eu desde pequena eu não me conformava só em ver uma árvore, eu achava que ela me escutava, então eu abraçava, eu beijava. E eu tenho esse ritual até hoje. Se eu estiver em qualquer floresta, qualquer ambiente, seja aqui, ontem mesmo eu fui para Coxim e me desliguei do grupo, entrei na mata e comecei a me abraçar com os galhos e conversar. Tá dentro de mim. Então, eu acho que a natureza dá esse respaldo total a você, de você ser uma pessoa livre de querer criar. Eu acho que as minhas criações vêm muito dessa força na natureza. Ah, não, porque você é arquiteta, você é isso, você teve acesso a muitos museus. Eu acho que isso contribui, sim, porque eu vejo que minha mãe, por uma questão de privilégio mesmo, a irmã mais nova de minha mãe casou com um americano e foi morar em Nova York. Ela era muito ligada à mamãe. E ela sofreu muito lá nos Estados Unidos para se adaptar, ela foi logo para Nova York. E eu me lembro que mamãe, nas férias, tinha ousadia de mandar a gente passar um mês, 2 meses com ela lá em Nova York, para ela se adaptar. Então eu ia com 10 anos para Nova York. Quando as minhas amigas iam ficar aqui por perto, eu nem às vezes queria, porque eu queria ficar no meu ambiente mesmo, no meu habitat. Mas aí ela quebrava toda essa coisa, fazer, você vai, a minha tia pagava a passagem da gente, para a gente ir lá, eu e minha irmã, às vezes eu ia só, e ficava com ela em Flushing, em Bayside, nessa região, e ela tinha uma agenda que minha mãe mandava, numa carta comigo, dizendo que ela tinha que me apresentar museus, que eu era muito levada, que eu tomasse conta de, assim, que eu ficasse de olho em mim, que eu era muito astuta, então eu preenchesse muito o meu tempo, e minha tia vivia me levando para o Museu de Arte Moderna, para a História Natural. Foi, assim, um banho de cultura muito grande que eu recebi desde os meus 10 anos, foi um privilégio muito grande ter essa tia, e passar essas férias inéditas. Quando eu chegava na sala dela, eu tinha vergonha, porque todo mundo perguntava, onde é que você foi? Eu fui para Paripueira. E eu morria de vontade de estar no mesmo lugar dessa pessoa. Ah, eu passei, não sei o quê, fui para um sítio, eu fiquei em Maceió, eu fui para Pesca, fui para Recife. Eu ficava calada, eu tinha vergonha de dizer, eu fui para Nova York e passei um mês lá. Passei o mês de junho, passei o mês de janeiro. Então, eu ficava meio chateada de ter que dizer isso, eu não gostava. Eu dizia, é isso, a menina metida beija. Não, é porque era uma coisa tão antagônica à minha vivência, que eu também gostava de dar experiências dela, eu gostava muito mais de ouvir a experiência dela do que contar as minhas. As minhas ficavam para mim. Aquilo ia preenchendo internamente, eu não alastrava com o mundo que eu fui, porque naquela época meio que ia à lua, né? Você pegar um Boeing 707, eu já estou denunciando a minha idade aí, pegar um Boeing 707, você entrega uma aeromoça da Panamérica, já entreguei mais ainda a minha idade, e dizer que você vai levar no portão tal, porque a tia dela está esperando ela lá em Nova York. Então, essa coisa tudo era muito grandioso para mim, eu dar esse passo. Então, eu não tive medo, a verdade é. A natureza, aliada a essa coisa de se atravessar um Atlântico naquela época e estar numa cidade cosmopolita, como era já Nova York, para mim foi uma coisa assim, que hoje eu reconheço a visão de minha mãe, né? Dela me pôr nessas condições de ver, a minha irmã também, né? Meu irmão foi depois. Então, de ficar tendo essa coisa. Eu me lembro, Paulo, que eu vi o World Trade Center, tinha acabado de ser inaugurado. Aquilo me fascinava, ver os prédios mais altos do mundo, a tecnologia. Isso foi tudo muito bom. A vivência com essa minha tia, ela morreu faz uns 3 anos, senti muito, porque ela faz parte da minha infância, realmente.
Mas tinha época que eu dava, chega, mãe, não quero Nova York, eu prefiro o meu Recife, que eu adorava meu Recife, que era a terra dela, da terra da minha avó materna, então eu fazia, não quero, eu quero passar aí para Piedade, sabe? Para os aflitos, ver os ônibus elétricos, eu adorava, não só andava de ônibus elétrico, eu não queria saber de ônibus normal, porque eu achava o máximo aquela coisa de estar ligado aos trilhos, né? Aquela coisa de ter um caminho a percorrer pelos trilhos, aquilo ali para mim era fascinante, entendeu? Então, eu talvez dissesse, em escala, qual que você prefere? Se ela dissesse, qual que você prefere, Nova York ou Recife? Eu não titubeava, dizia Recife, entendeu? Porque eu estava junto dos meus primos, estava junto Se, da minha avó é, se materna. brincar, se perigasse, botasse três, botasse também Paripueira, você ia preferir Paripueira Com também, né? certeza. E Porque passei, a maior parte é, dos jovens, assim, nessa época, um destino normal era Paripueira, depois que passava no e eu vestibular, ficava com aquela é, festa lá de São Gonçalo, né? A juventude isso, toda lá, né? Então eu era adorava Paripueira, eu fazia, mãe, dessa vez não. Dessa vez eu vou para casa de tio Walter, que ele tem casa em Paripueira, e eu me lembro que era luz de vela, não tinha muita luz elétrica. Aquilo tudo me fascinava. Você atravessar o portão cheio de areia e você tá no mar, com a lua cheia, vendo Miss Paripueira passar na nossa cara. Isso para mim era fantástico, essa experiência de Paripueira mesmo, entendeu? As festas de janeiro. Então, era uma coisa que não era uma coisa que faz, nossa, você é a pessoa mais feliz do mundo porque teve uma infância, porque você conheceu. Não. Eu acho que eu conheci, eu acho que eu aproveitei tudo que somei tudo. Foi um somatório e que realmente hoje eu agradeço, realmente essa coisa inquieta que ela tinha, porque minha mãe era muito inquieta, meu pai que era mais quieto. Depois do almoço, meu pai marcava todos nós conversávamos durante 2 horas. Ele não contava uma história se ele, por exemplo, se fosse agora a guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial, se ele não mostrasse um mapa para a gente, o globo terrestre, então eu sou ligado em geografia, em história, se você me perguntar a fronteira de qualquer país aí, eu sou capaz de dizer o norte, sul, leste, oeste, porque eu vivi intensamente a geopolítica com ele, a geologia de uma forma geral, a geografia de uma forma geral, a história, que ela é como uma geologia, ela muda, né? Como o tempo, tudo muda na vida. Então, a gente não fazia uma viagem, inclusive para o interior de Alagoas, se ele não dissesse, vem cá, vocês três, vocês hoje vão conhecer a região do Agreste, em Pernambuco, é uma região que é formada por isso, vocês vão passar por essa região, que aqui se desenvolve esse tipo de cultura, que aqui se produz isso, que falta isso e aquilo, e quando a gente entrava no carro, ele ainda se fosse para o interior de Pernambuco ou da Paraíba, haja música agora eu esqueci o nome dele, lembra aí, Paulo, do sanfoneiro famoso do Brasil, que morreu, Ah, Gonzaga, tem Luiz Gonzaga, Gonzagão, né? O eu nosso sabia todo alagoano, Gerson Filho, né? isso, Gerson Filho, que era alagoano, Jacinto Silva, Jackson Jacinto do Silva, Pandeiro, né? tudo isso, papai incutiu na gente. A gente viajava ouvindo os cassetes, ele botava, a gente ficava ouvindo e vendo aquela paisagem. Então, foi uma coisa muito que foi ligada ao som, à imagem, à parte tátil, né? O cheiro, tudo isso fez parte da nossa infância. E eu acho que meu pai, sem querer, ele contribuiu muito para esse lado criativo da gente, porque ele atiçava mesmo para a gente ter curiosidade, a gente ia fundo, né? Então, era assim, Ana, coisa. eu acho que eu dei uma informação errada. A festa não era de São Gonçalo, era a festa de Santa Santo Amaro. Amaro. É Santo isso que eu ia dizer Amaro, você, né? Santa Amaro. Santa Eu Amaro. Eu errei o adorava essa festa santo. de Santa Amaro. É Mas, verdade. Ana, me Santa diga uma Amaro. coisa. Aí, vamos sair daí, vamos para a fase de colégio, né? Porque uma Uhum. menina traquina, né, quando vai para o colégio, não deixa de ser traquina, continua Não traquina, uma deixa, não jovem deixa, não deixa. traquina. Então, como é que É foi verdade. essa época de colégio aí, as lembranças que você tem, os amigos? Eu Tenho conheço um ótimas bocado de amigo lembranças. seu. Por exemplo, um grande amigo seu que eu conheço da época de estadual é o Enio Lins, que diz que estudou Em com a você figura, lá na é, época do colégio ainda, não é? do colégio. Então, Eu acho que ele foi mais conterrâneo de Rosa. Eu fui conterrânea dele na universidade. é Colégio, ele foi verdade, de é verdade. Rosa, né? É.
Isso. Então, como é que foi essa época de escola? Você estudou, porque aqui era o seguinte, os meninos estudavam no Marista, as meninas no Sacramento. Pô, você estudou no Sacramento. Depois o Marista virou, que estudava os dois sexos. Eu já peguei essa época. E você? O Estudou aonde? Madalena? No meu sonho era estudar no CEPA, no estadual. Eu amava aquela sensação de ser livre, entendeu? Daquelas coisas espalhadas, de nada de freira, nem de padre, entendeu? Embora eu tenha uma formação católica, mas aquilo tudo me enclausurava, sabe? Eu não gostava muito, porque tinha muita penitência, vamos dizer, muito castigo, né? Pecado, isso é pecado. Então, eu fui criada no Colégio Sacramento. Mamãe, quando eu tive uns 12 anos, mamãe apareceu com um nódulo no seio, os médicos naquela época não existia essa tecnologia de dizer vai ser benigno ou fazer uma punção, disseram que ela estava com câncer bastante avançado, e como eu era a mais levada dos três, ela fez, bom, Ana Maria vai ter que mudar de colégio, porque o Sacramento não dá pé, eu vivo sendo chamada a ela tinha um motorista que eu considerava ele meu segundo pai. Eu tinha muito mais liberdade com ele do que meu pai para certas coisas. Então, eu combinava, seu Zé Dias, eu hoje vou faltar a aula, você chega lá no colégio e me tire da aula, pelo amor de Deus, que eu quero tomar um banho de mar no Sacramento. E diga que é meu avô, e que veio tirar para fazer uns exames. Ele combinava certinho comigo, a gente chegava lá, eu vim buscar a minha neta, a Ana, e ele tinha o cabelo meio branquinho, a barba branca, aí as freiras prontamente me chamavam, seu avô está na porta. Menino, eu ficava com o coração batendo. Ele já levava meu maiô e combinava com a funcionária, eu chegava, ele parava o carro e eu tomava. Era assim, o meu sonho era esse motorista que era o meu tio, tanto é que foi meu padrinho de casamento, né? Então, ele assim, eu vivia almoçando na casa dele, eu ia para lá, eu era apaixonada por ele, apaixonada, seu Zé Dias. E meu segredo, morria com ele, né? Que a gente fazia minhas peraltices, ele acobertava, então não tinha problema. Então, quando chegou 12 anos, que as pessoas descobriram desse meu código com esse motorista, e viu que eu faltava aula para tomar banho de mar, ou ir para algum parque, ou voltar para casa, alguma coisa que ele acobertava, minha mãe ficou preocupada. Disse, o Sacramento vaza muita coisa, essas freiras não estão de olho na Maria, então eu posso ser que eu morra, então eu vou colocar no colégio menor, que é o da Madalena Sofia, onde ela vai ser criada por padre Celso, que era o capelão de lá. Pelo menos ele vai ficar de olho. Aí eu não me disseram isso, para mim foi um trauma muito grande, porque quando ela foi-se bem na operação, não foi nada demais, foi um nódulo benigno, e na final quem pagou o pato fui eu. Fui transferida para um colégio que eu não queria, e mudei a farda, era a calça comprida, naquela época eu tinha que mudar de suspensório, tinha que ser dedo acima do joelho, imagina se isso combinava comigo. Sapatinho boneca, tinha que ser, o cabelo tinha que ser um certo comprimento, tinha que ser preso. Eu tive ódio mortal, de uma hora para outra, de passar de estudar de manhã, passei a estudar à tarde, num colégio totalmente menor, sem liberdade nenhuma, muito mais rígido, e isso me deixou meio para baixo. Foi uma época que realmente eu não gosto de me lembrar. Se eu não fosse as boas amizades que eu fiz lá, das meninas que eu tenho hoje, é muito vínculo, eu acho que eu teria desistido, eu acho que eu teria... Seu Zé Dias foi dispensado na época, ou ele foi trabalhar em outro canto, eu não tinha mais ele como apoio para poder burlar as regras de Santa Sofia, mas, de qualquer forma, eu aprontei também no Santa Sofia, mas pelo menos eu era mais vigiada, era menorzinho o colégio. E de lá fui para a faculdade, aí foi direto para a faculdade, para arquitetura. Então né? vamos fazer uma interrupção aqui para a gente mostrar as fotos, um pouco ilustrar né, com umas fotos que a gente garimpou aí com você, dessa fase do seu pai, da sua mãe, você menina, fotos muito legais. Tem até você comendo algodão doce, que eu achei num carrinho de algodão doce. Renê, enquanto a gente estiver passando as fotos, você pode comentar elas, a gente pode cobrir elas com conversa aí. Vamos lá, Renê, vamos ver aquele primeiro bloco de fotos. Olha aí. Doutor Vinícius. Doutor Vinícius construiu o trapichão, não é isso? É verdade. Olha, eu no braço com ciúme. Essa aí eu tô com ciúme do meu irmão, porque a diferença de idade foi de 9 meses, e assim que eu nasci, mamãe engravidou do meu irmão, e o médico disse que era uma gravidez de alto risco, ela não
podia me colocar mais no braço. Então, vamos dizer que se eu for voltar à minha infância, fazer uma análise psicológica aí, eu devia ter tido ódio do nascimento do meu irmão. Então, todas as fotos que aparece o meu irmão pequenininho, eu estou chorando agarrada no pescoço dela, porque eu não queria realmente, eu queria sentir um pouco a maternidade, porque essa parte ela não pôde, coitada, dar tanta atenção, porque a gravidez dela foi muito chata do meu irmão, né? Mas é legal essa foto. Vamos ver outra aí. Olha, Ah, essa eu e minha irmã, eu e minha mãe, eu devia estar em alguma é. construção, eu visitava muito obra com ela, muito obra mesmo, né? Como ela via que eu não podia estar muito só, então às vezes ela me visitava, mas também eu aprontava nas obras dela, eu ficava, subia para ver as coisas, as escadas. Vamos lá. Olha aí, com. Ah, que saudade. Pronto, Isso esses é os foram os primos. primos homens que eu fui criada, exatamente. É homem que só apega, né, Ana? Homem, ainda É faltam muito aí dois, homem. ainda faltam dois aí. Então, essa foi a família da parte dos meus pais, porque meus pais teve duas mães, uma morreu e outra está viva, e minha mãe teve 10 irmãos, então eu tive 40 primos do lado materno, que eu até hoje não sei nenhum nome, mas o que eu convivi mesmo foi a parte dos meus pais, que foi só homem. Era um time de futebol, realmente. E eu era zagueira. Olha, É, essa até cadeira que meu pai está sentado aí foi um ícone, né, dos anos 60, porque era bem diferente. Todos os objetos da minha casa pareciam de uma nave espacial, porque não era normal. Na casa das minhas amigas, todos os sofás, todas as cadeiras eram normais. Na minha casa sempre era diferente. Então, tudo aquilo me despertava uma curiosidade, por que tem que ser diferente a gente aqui, entendeu? Então, essa foto é legal porque mostra essa cadeira, que até hoje ela é considerada realmente uma cadeira extremamente atual, né? De doutor cimento, de Vinícius era concreto. bonitão, né? Doutor Vinícius E bonitão. era muito bonito mesmo, Um galã de era um cinema. galã, era um galã de Olha cinema. aí, os. Essa foto é eu, meu irmão e Rosa. Você vê que Rosa era a mocinha da casa e meu irmão no meio, né? Ele é 9 meses mais novo do que eu. Também na casa, nessa famosa casa. Isso. Isso aí no pátio interno. Ah, essa foto foi no interior de Pernambuco. Essa foto é engraçada. Eu sinto a sensação de estar nessa idade aí. É muito gostoso. Cara de Era, Peralta, meu era Deus do mar céu. e isso não, né? Isso não era mar. Não, não, isso era um sertão. Eu acho que é um sertão, porque a foto aqui está cobrindo aqui, o áudio está cobrindo aqui, quer dizer, a tela está cobrindo. Eu não estou me lembrando se isso é mar, eu não me lembro. A gente fazia Não. muita viagem com o papai e a mamãe. E para o Acho que isso é sertão mar, é também. o litoral. É, Mas vocês esse iam é para o litoral. sertão de Pernambuco? Direto, direto. Sertão, Pernambuco e Paraíba, a gente viajava direto, direto, direto. A gente adorava conhecer essa parte. Olha aí aquela que eu Ah, falei. isso aí é Era pro picolé picolézeiro. ou era Era algodão picolé. doce? Picolé, porque eu tinha problema de amidalite, então eu fui, assim, proibida de tomar picolé na minha infância. Então, eu não podia ver um picolé que eu saía desesperada, mas minha mãe dava ordem de vender picolé para mim. Então, era difícil conseguir um picolé. Eu ficava vendo meus irmãos tomando e ficava olhando. E hoje em dia, essa aí também foi na mesma. Esse foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Meu pai tinha duas primas que moravam lá e a gente visitava eles sempre, né? E nessa época, mais ou menos, Brasília já estava começando, já estava sendo já sedimentada, e veio o tal do concreto protendido, veio a época do início da construção do Trapichão, né, do Estado Rio Pelé, e papai levou a gente para Brasília para conhecer as obras de Lúcio Costa, de Oscar Niemeyer. Essa foto é Aí eu já estava muito maior. legal. Essa foi em Ah, Copacabana. olha, Copacabana, essa aquele foto. Fuscão lá, calça Não é legal? calça É, bocassino, tamanco, calça, né? tamanco Tamanco. show, tamanco, É, era o que a juventude É, usava, era o né? clássico, né? Era, exatamente, era o É. clássico. É. Não essa foto é legal. Minha e minha irmã, essa foto, eu lembro o dia, a nossa rua estava sendo asfaltada. E eu começava a chorar porque aquela coisa de
de urbanidade começava a aparecer ao meu redor, quando estava dando-se um novo loteamento, os sítios iam deixar de ser sítios, iam ser casas, muitas árvores já estavam sendo derrubadas, e me deixava muito angustiada isso. Aí meu pai uma vez fez, vinha ver sendo asfaltado aqui a rua, como é bacana ver o asfalto, a tecnologia que se usava na época, e eu me lembro que eu estava numa bicicleta aí, não querendo ver mais nada, fugi para outro canto, ele, para aí, venha você e roda para tirar uma foto. Eu sorri um pouco. Lembro desse dia, estava sendo Tá linda asfaltado. essa foto, linda, É, linda, linda. linda, né, Essa essa foto. foto, show de bola. É linda essa foto mesmo. Essa foto foi recente, foi um prêmio que eu ganhei em São Paulo, porque o prefeito de lá teve um festival de design em Santos, e eu fui convidada a fazer uma pintura no canal 6, no canal 7 parece, da calçada lá, e eu interferi totalmente nessa calçada, ficou belíssimo, e à noite foi a homenagem aos arquitetos, e eu fui homenageada, uma alagoana interferindo na calçada de Santos, né, que até hoje ficou lá. Eu me lembro que eu recebi a visita do prefeito, do secretário de turismo na época, eu Eu botei ela pintando. aí na parte da família, porque eu pensei que era o seu irmão esse. Não, não, esse é Esse o design Álvaro Guilherme, esse já ganhou o é, prêmio internacional, é muito legal ele. por isso que eu Foi ele botei que ela fez. selecionei ela no álbum da família. Eu pensei, eu digo, tem traços da família ele. Foi engraçado, pior que lembra a minha irmã e lembra o meu irmão. Eu acho que até eu É. me confundi, viu, Paulo? Acho que foi no susto mesmo, achando que era a gente mesmo. Engraçado, né? Vamos lá. Pronto. Aí a gente deu um passeio por tudo isso que a gente falou aí. A Ana Isso, Peralta, né? A Ana se compreendendo como pessoa, né? Interferindo também no mundo que ela buscava, a menina que buscava isso, um mundo diferente, né? E já tinha um mundo tão diferente em casa, é mas queria verdade, eu nem algo, dava conta. né? Queria algo mais diferente ainda, sempre quis coisas diferentes. E aí foi para a faculdade, e aí a arquitetura caiu nas mãos da mãe. Lá a mãe ainda era da escola, como era isso? Aí foi complicado, porque eu não queria fazer arquitetura. Eu, antes de fazer arquitetura, eu fiz edificações. Eu fazia colégio pela manhã e ela inventou de que eu tinha que fazer edificações na Escola Técnica Federal. Então, eu fiz 4 anos de escola técnica para ver se eu me apaixonava por arquitetura. Porque eu queria fazer comunicação visual em Recife. Eu bati o martelo, eu disse, não, queria, só tinha comunicação visual em Recife. E ela disse, não, você aqui, meu pai dizia, filha minha, mulher, não sai perto de mim enquanto não casar. Então, essa coisa, eu fiquei meio chateada porque eu fui fazer edificações, gostei, eu era boa mesmo em edificações. Lá estudei tudo que, matérias que eu fui ver em arquitetura, eu já tinha visto na escola técnica, como matéria de construção, desenho 1, 2, 3, enfim, tantas matérias que eu vim ver depois no curso de arquitetura e todo mundo achava que eu tinha aprendido em casa, ou que minha mãe ou meu pai davam as dicas, mas não. A escola de técnica me deu muita base e eu hoje, se eu tivesse dar um conselho a uma mãe que esteja com um filho na dúvida se faz engenharia ou faz uma escola técnica, faz escola técnica primeiro, porque é bom demais para a formação. Eu convivi com professores excelentes lá dentro, devo muito da minha formação a eles, e comecei a gostar de arquitetura. E dizer, bom, eu não tenho jeito de fazer vestibular para fazer comunicação visual em Recife, nem arquitetura em Recife, porque se eu fizesse comunicação visual em Recife, eu teria feito também arquitetura. Então, fui obrigada, basicamente, encaminhada para fazer vestibular aqui, para fazer arquitetura, e deixei minha matrícula para o segundo semestre, porque ali poderia fazer, e fui embora para São Paulo para fazer um curso de desenho, por 6 meses. Foi aí que eu me apaixonei mesmo por desenho. E essa coisa da arquitetura juntou edificações que eu fiz na escola técnica e toda a formação que eu tive na arquitetura, de urbanismo aqui. Minha mãe teve um feeling muito grande, a nossa casa era habitada por gente, por pessoas que estavam sendo selecionadas para serem professores do curso,
do curso de arquitetura, então minha casa virou uma pensão, tanto é que tinha um apêndice à parte, que era quarto, era flat. Então vinha muita gente de fora para fazer essa, essa, essa aproximação, né? Eu não sei como se dava naquela época, existia, claro que existia uma banca de aprovação, não era esse tipo de concurso que exige mais, né, hoje em dia. Então, o curso, mas foi formado de uma forma, assim, muito legal, muito consciente, professores maravilhosos. Eu tenho, assim, boas lembranças de, sabe, daqueles professores que disseram, você nasceu para isso, menina, essa profissão, por mais que você tenha sido induzida a fazê-la, ela vai ser a base da sua vida, porque a arquitetura, ela dá uma dimensão tridimensional de tudo. E como é ligado ao curso técnico de engenharia, ele era ligado à engenharia naquela época, meu pai era chefe de departamento, minha mãe era chefe de departamento de arquitetura, a minha casa era corroída por arquitetura e engenharia, que era um inferno em outro assunto. Então, eu tive que me enfronhar nesse meio e ter que me apaixonar por arquitetura. Só que eu fui aluna dos dois. E como o meu pai sempre foi era uma matéria de cálculo estrutural, que a nossa geração tinha que saber calcular, o arquiteto não era, pelo menos o meu curso era assim, você não pode inventar uma curva louca sem saber o trabalho que o engenheiro vai ter, o calculista vai ter, então você vai ter que ter noção de cálculo para não fazer merda ou besteira, né? Desculpa a expressão. Era isso que o meu pai ensinava. Então, a gente era obrigado um pouco a calcular. Ah, vai ter balanço? Calcula esse balanço. A gente tinha noção de cálculo. Então, era linda a matéria do meu pai, ele era um professor, assim, que eu acho que todo mundo tem o mesmo denominador comum, ele foi um dos melhores professores que todo mundo teve no curso. A didática dele era Ana, apaixonante. uma curiosidade. Ele dava cálculo para vocês e para engenharia, né? Também. Isso, E lá tinha um exatamente. professor de cálculo, assim, que era um terror, que era o nosso Era, querido Arlindo é, Cabuz, né? a Você se livrou ninguém do passou Cabuz, por ele. então. Se livrou do Cabuz, Exatamente. você, então. Aí, Olhe pelo olha, lado eu ficava. positivo, né? Foi estudar com o Não, pai, mas se não, livrou do Cabuz, que ninguém passava, como exatamente. diz a história. Mas ele foi assim muito justo, porque todos os três filhos passaram pela matéria de cálculo dele. Obviamente que na classe tinha 40 alunos, estava lá um dos filhos dele, e na hora da prova a questão era única e ele dava só os valores digamos, das funções diferentes. Se tivesse 40 alunos, seriam 40 valores diferentes para a gente calcular, fazer o cálculo de alguma questão dele lá. E ele sorteava um aluno na classe para dizer qual era a minha prova, entendeu? Então, isso me forçava a estudar, entendeu? Porque eu sabia que, não nem porque ele ia me dar dica, porque ele era apaixonante mesmo para ensinar. E eu gostei mesmo de cálculo. Então, eu vi que eu tinha uma veia muito boa para matemática. Já minha mãe, eu já tive um quebra-pau muito grande com ela na sala de aula, porque ela tem um temperamento parecido com o meu, e às vezes, naquela época, não sei se você se lembra, mas naquela época a gente fazia física experimental com o pessoal de física, para poder eu chegar da parte estrutural, eu tinha que passar por física, que era o terror mesmo também, que era uma professora que botava no pau todo mundo, então, e eu coincidentemente, peguei a primeira matéria que dava início a toda a parte de planejamento de arquitetônico, que era da minha mãe, que era a introdução à arquitetura. Então, ela não admitia eu, como aluna, deixar uma matéria, um trabalho em recuperação, que a gente podia fazer isso, para poder estudar para outra matéria. Então, eu, como uma aluna dela, eu tinha que dar exemplo, eu tinha que fazer todas as, melhor do que todo mundo, e fazer na classe sem levar para casa. E eu estava super angustiada, porque eu estava, assim, vendo que física era uma matéria muito importante para eu me formar no tempo certo, e tinha que deixar, uma vez eu tive que deixar ela em recuperação, um trabalho dela em recuperação. Disse, mãe, não vou fazer esse trabalho, porque eu tenho que estudar para física, que vai ser a prova, a prova que vai definir quem vai para a final ou não. E eu fiz essa prova, eu me lembro que ela ficou com muita raiva de mim, porque eu desmoralizei, vamos dizer, ela, mas hoje que ela entende que realmente eu dei preferência à física naquele momento só. E, graças a Deus, de 56 pessoas, de 4 passaram em física experimental e eu fui uma das 4, junto com 3 do pessoal de física. Então, é porque realmente eu tive que dar atenção nessa época. E voltei a fazer o trabalho dela.
mas ela me passou no pau do canto. Meus trabalhos eram belíssimos, mas ela botava a notinha lá embaixo, sabe? O meu currículo sujou um pouco por conta dela, porque ela dizia, Mas, eu não vou mas Ana, facilitar para você. mas enfim, passou tudo e está aí, e a gente está aí, É, a Ana de hoje. Você vê como a sua vida tem, né, essa riqueza, você conta com tanto detalhe, né, como se você se remetesse àqueles, quando você vê é, as fotos, a gente vê o seu olhinho brilhando assim, como se você é. fosse naquele momento. Você vê que ela é tão importante, essa parte, que a gente já consumiu 45 minutos do Nossa, programa agora com essa fase. A gente vai agora pular, senão a gente não vai pegar a fase importante, que é a fase do profissional. Então você ah, tá. forme vamos dar um pulinho aqui, forme arquitetura e depois aquela coisa de quando todo mundo forma, né? O que é que eu vou fazer agora? Então, como é que foi daí para frente para você chegar na Ana Maia de hoje? Depois a gente Eu vai passei. pegando o lado empresarial também, que eu queria falar um pouco depois, que é É. muito importante. Na verdade, Paulo, quando eu me formei, eu me lembro que eu fiquei 2 anos como técnica de arquitetura na antiga Telasa. Eu trabalhava muito projetando os postos lá. 1 ano e meio, eu não conseguia, não queria mais trabalhar lá. Pedi demissão e quis ser livre mesmo, fazendo meus projetos, quem quiser que me procurasse, porque eu já tinha necessidade de ser empresária. Engraçado que eu já queria criar uma coisa diferente, não sabia o que era. Aquilo borbulhava em mim, eu tinha esse a veia meio comerciante, meio empresarial, como você fala, que eu pulei um assunto aí, muito importante, porque é ele que me deu base realmente para entender que eu carreguei essa veia do meu avô paterno, porque eu vou ter que voltar um pouco rápido na infância, até para você entender porque eu fui para a parte empresarial. A gente tinha uma mesada, ou uma semanada, eu e meu irmão, iguais. Se a gente cometesse algum delito, a gente era descontada. E eu sempre chegava negativa no sábado, no domingo, eu nunca tinha o que exibir. Então, meu pai fazia, se vira, você não vai ter, seu irmão, sua irmã tem o cofrinho dele, vão botar e você não tem. O que é que eu fazia? Eu pegava o suco de pitanga do vizinho, as pitangas, fazia suco e ia vender na Fernanda Lima. E ganhava meu trocado, ganhava minhas coisas, e aquilo era o máximo para mim, porque eu conseguia sobreviver sem a mesada, sem a semanada do meu pai, e às vezes chegava até um pouquinho mais. Digamos assim, R$ 5 seria. Naquela época eu chegava com 6 no final de semana, e terminei não dependendo dos castigos dele para sobreviver, porque eu sabia que tinha um caminho, que eu podia me virar. Então, quando eu me formei, eu vi que eu não queria estar ali naquela regra, naquela coisa de que ter que marcar horário, de ter salário certo. Isso nunca passou pela minha cabeça, porque eu achava que eu ia sobreviver sem ter aquele fixo por mês. Eu nunca fui ligado em salário fixo, nunca pensei em aposentadoria, de ter a coisinha certinha. Eu sempre fui muito livre. Eu digo, gente, eu dou conta de mim, não se preocupa, porque eu vou arranjar meu caminho. Meu pai ficou horrorizado, porque eu pedi demissão, não quis realmente ficar mais nesse. Nem ele forçou a barra, diz a sua natureza é outra, não vou forçar a sua barra. E foi daí, Paulo, que eu comecei a ver que a arquitetura tinha me dado um lado da coisa plástica, e eu tinha, desde pequena, a coisa da empresária, do convencimento, da coisa de você mostrar um diferencial, de você ser um pouco, até meu psicólogo, para quem está comprando, porque aqui onde eu estou hoje em dia é quase que a minha melhor experiência. Aqui você não compra, aqui você tem uma experiência de venda. Aqui você vai conversar comigo, eu vou explicar o que você está levando, de que forma foi feita, qual foram os materiais que eu utilizei. Eu gosto de lidar com quem eu terceirizo, né, com essa equipe bacana que eu tenho, que eu sempre tive, né, desses meninos que eu resgatei tantos talentos, resgatei não, que eu enxerguei tantos talentos e ensinei eles a fazer o ofício da arte, ou desenvolver a manualidade que existia dentro dele, né? Eu passei pela Viver de Arte e acho que a nossa empresa foi um exemplo, foi um exemplo do Brasil todo, porque peguei meninos armados, que eu tirava, que vivia de soqueira, que era com canivete, eu desarmei eles, porque a arte desarma você, né? Ela arma você para a vida para alguns aspectos e ela desarma você. Então, a Miss da Silveira estava certa, aquela lagoana. Você se educa com a arte mesmo, com a criatividade. Então, essa coisa de eu que gostar de ensinar estava dentro de mim desde pequena. Essa curiosidade me fez realmente mais ainda essa de despertar no outro a curiosidade. Você tem talento, sabe descobrir que você pode fazer isso.
Tinha gente que trabalhava para mim, que eu terceirizava, e dizia: você não nasceu para isso. A sua mãe é muito melhor do que você imagina. Você vai ser fisioterapeuta, você faz uma boa massagem. Então, tirava, deslocava ela e às vezes financiava até um curso de fisioterapia. E hoje em dia, eu só sei de massoterapeuta, eu já consegui empurrar assim, umas 4 na minha vida. Porque a manualidade tem isso, entendeu? Quando você começa a observar que a criatividade tem a ver com o seu estado de espírito, com a sua criação e com as mãos, com a precisão, você consegue tanta coisa com isso. Você consegue sobreviver e é o meu maior orgulho que eu tenho é depois de tantos anos, assim, viver de arte e morreu. Não, ela ficou tão viva, mas tão viva, que todos os meus ex-funcionários, cheguei a ter quase 80 funcionários e mais uns um bocado terceirizados, e que todos eles se deram bem na vida. É meu orgulho. Todos eles se formaram, todos eles fizeram cursos técnicos, alguns titubearam, é óbvio que você não vai atingir 100%, e hoje eles são meus empresários, assim, são as pessoas que eu terceirizo. Aquelas pessoas que eu formei no passado, que trabalharam para mim, são meus terceirizados, que pensam a MEI hoje em dia. Então, a cadeia é muito mais, como dizer, onde eu estou agora, onde eu cheguei, era o local que eu queria chegar. Era onde eu queria estar no meu estado de vida. Eu não queria estar numa empresa que era exportadora de commodities, de arte, que isso não existe. Os Estados Unidos e a Europa exigiram muito da gente. Assim, tinha ano que a gente exportava 14 contêineres, aquilo é um absurdo. Hoje eu vejo que foi um absurdo. Eu quase que não respirava. Era uma exigência muito grande de quem recebia, tinha até local e hora para receber as mercadorias lá. E Era muito aí, Ana, estresse. e aí deixava um pouco a arte, né? Passava a ser uma Sim, produção que tinha que ser automática. rápida, né? Automática, né? Exatamente. Então não era Viramos coisa para noite. Ana, não era coisa para Não, Ana não era coisa para Ana, não. ter que Não entregar era 14 mesmo. containers, ó. 14 14 contêineres. Às containers, vezes era pô. 6 para a Europa e 7 para os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre demandava mais, mas era uma tortura medieval para mim. Tortura medieval. Embora todos eles ficassem alegres, porque eu fazia uma noite, a gente virar noites com som, dançando, lanche, hora extra, mas era um terror para mim, um terror. Aquilo ali não me fazia feliz. Demos um tempo, né? Foi uma época muito difícil que a gente atravessou, conseguimos atravessar, e depois veio o estalo. Sabe onde é que eu vou me instalar? Meu pai vivia preocupado, porque eu nunca deixei de sobreviver na minha vida, porque eu sabia que meu talento, a minha criatividade, quem tivesse perto de mim, a gente ia formar um time bacana e dar o diferencial das coisas, né? Então, eu acho que também se envolve um pouco de amor, de paixão, porque o Brasil é cheio de talentos. Eu cada vez me apaixono mais quando eu vou para uma FENEARTE da vida e encontro pessoas assim que eu fico assim sabe, com a maior reverência do mundo. As pessoas, você é Ana Maria, não, você que é o fulaninho do tal, que eu sempre admirei também. Então, há um encontro de almas, entendeu, Paulo? Então, aqui nesse local Ana, que eu estou, eu quero lhe interromper sem querer interromper. E já lhe interrompendo, como diz pode, aquele gordão lá que infelizmente não deixou, deixou a televisão, que é o Jô Soares. Mas vamos fazer essa trajetória, porque a gente está com pouco bora. tempo, vamos fazer ela vendo as fotos. Porque aí a Tá. gente vai. Esse é o novo local que você está, que é lindo. Isso, Parte do novo local, né? Ali é no é, Mirante, hoje é no Mirante de de Santa Santa. Teresinha. Santa Terezinha. Então, vá Teresinha. falando aí, é o Mirante. Vamos passando as fotos, Renê. Ele era um mirante que ficava em frente ao escritório dos meus pais na década de 70, que eles compraram aqui uma casinha e a parte de cima era a parte de cálculo de papai o térreo era de mamãe, de arquitetura. E eu vi que as pessoas... Volta aquela outra imagem, Renê. Olha, essa imagem aí, você transformou o local, Foi inclusive uma coisa, dando essa contribuição, não é? Eu acho os foi bacana, mirantes uma Paulo. coisa maravilhosa em Maceió. Nós temos vários Foi, mirantes lindos. E você transformou é, aquele nisso aí, ó. Um foi espaço maravilhoso, porque minha estava gente, abandonado. vocês estão nos ouvindo, assistindo, vale a pena ir lá nesse local, namorar nesse local,
né? Levar os filhos nesse local e quando tiver aí, Vai dá uma ter bola. entrada na loja da Ana, que fica aí cá na frente. Então vamos passando aí. E local bom para eventos. Olha aí, um evento que aconteceu lá Nossa, no Mirante. tem coisa assim que nem eu estou sabendo, já tem pauta aqui que eu nem estou sabendo, que é bacana isso, né? Às vezes eu abro a porta, nossa, estão dançando aí, vai ter algum curso, vai ter alguma. Tem aulas aqui ao ar livre, desenho, porque a Escola de Arquitetura do SESMAC fica aqui vizinho. O pôr do sol é imbatível aqui, ele faz um ângulo, É lindo. ele faz um giro de 180 graus durante o ano essa época é verão. Quando vai para o inverno, ele vem para a lagoa. É a coisa mais linda do mundo. E eu me lembro, Paulo, que isso aqui, quando iniciou, eu dizia tanto, isso aqui não vai atrair cliente para comprar aqui, mas o meu cliente que vier para cá, ele vai usufruir do Mirante. Então, ou eu crio uma coisa bacana para o bairro, ficar com orgulho e voltar a frequentar, porque todo mundo tinha medo a essa hora da noite de frequentar aqui o local, que era meio deserto, e havia algumas confluências de que a polícia sempre estava por aqui, muito lixo, muito mosquito. Aí eu disse, vou tomar a decisão de fazer esse mirante, de reconstruir esse mirante, fazer uma intervenção, porque vale a pena porque aí isso é parte da minha obra. Aí eu botei meus trabalhos, e tem tudo, você pode ver que tem traço, tem uma coisa que é a coisa do ritmo. Paulo, eu vou dizer uma coisa a você, se você não prestou atenção, mas meus trabalhos e até a minha logomarca tem aquele ritmo, né? Dos tracinhos que sempre ele está presente no meu vestuário, nas minhas obras de arte, nos painéis grandes, no meus isso é dentro aqui do ateliê. Então, ficou simples aqui, eu reaproveitei muita coisa que sobrou da Viver de Arte para poder montar esse espaço, mas esse trabalho é lindo, ele fica lá na serra, veja a escala aqui, Rosa está bem pequenininha, fomos eu e Rosa fazer um painel em homenagem na Serra da... Ai, fala aí, Barriga? Paula. A Serra Da da Barriga, Barriga? exatamente. A Serra da Barriga, ali, do negro, o Isso. dia da consciência negra. Ficou lindo esse trabalho, lindo, lindo, lindo. A gente recebeu muita gente do mundo todo, quando era... Eu me lembro que não tinha esses eventos, megas eventos na Serra Da da Barriga. Barriga, vinha muito americanos, afros, descendentes de toda parte do mundo para visitar, e eles sabiam que a gente tinha um pé na África também, que esse sou eu, viu? Olha como é que eu faço, de vez em quando, boto os pés para cima, e essa coisa de você lidar com a arte, tem isso, né? Você se desliga e os problemas vão embora, né? Realmente, por um momento eles vão embora, né? E fica aí. Se você observar, antes da minha marca, tem os tracinhos, né? Esses tracinhos Sempre. nada mais é do que a repetição sistemática da nossa paisagem, que todos nós já deve estar incutido, ou já botou no inconsciente, que é os coqueiros, são as cercas do sertão, né, que você vê muito. São os paus que chama, que você coloca ali para a pesca do peixe, né, nas enseadas, no mar. Então, a gente tem muito desses elementos verticais no nosso estado, que é muito representativo para a nossa identidade, para a gente. Isso foi a Canoa, um projeto Belas Artes, que a Nina coordenou, há 3 anos atrás, e a minha vela foi muito ligada ao verde berilo, né? Ao azul berilo da gente. Ela quase se confunde Confunde com a com o mar. natureza, né? Você pensa que é extensão É do mar. linda, Ficou Lindo. linda essa Para a vela, próxima, realmente ela Renê. chamou atenção. Aí lá no Esse foi um Mirante. trabalho em Barcelona, que eu uma vez cheguei com Rosa lá Ah, numa é? exposição em Paris. Eu já Foi no estava Parque pensando que Güell. era o Mirante. Tava tão parecido Não, com o não, Mirante lá. engraçado, né? Essa foto eu tenho uma curiosidade, Paulo. Nesse dia que a gente chegou, o hotel não podia receber a gente, porque a gente estava vindo de uma exposição, e a gente teve que andar pela rua assim, solta, até chegar a hora da gente entrar no hotel, e a gente viu uma vitrine toda com nossos produtos, na rua Carlos de Ferran, chamada Steel Design. Como os distribuidores não diziam onde é que estava a loja, achando que a gente ia chegar neles, eu me lembro que eu cheguei, ainda bem que eu estava com o meu cartão na mão, e eu olhei para aquilo tudo e disse, Joe, o que faço? A mulher me achou maluca, né? Como assim, você que faz? Eu mostrei o cartão, eu sou Ana Maria. Então ela ficou louca, chamou o dono da loja, venha para cá que as designs estão aqui na minha frente. E ele saiu correndo. Essa aí foi na Maison Objeto, onde ganhou o nosso primeiro prêmio de originalidade, né? Que foi
Foi nessa Renê, dá feira uma aí. pressa aí nas Então, fotos, Renê. Vamos lá. Pronto. Mas a gente tinha mais lá, tinha mais de. É porque a gente já está se aproximando do do final, aqui já tempo, né? estamos no É. final, no último minuto. Eu queria agradecer muito, Ana, a sua Oh, participação. Foi Valma. um papo muito gostoso. O alagoano conheceu muito mais de você, né, do seu trabalho. E a gente, aqui da TV Assembleia, fica orgulhoso de termos personalidades em Alagoas do seu naipe, da sua estatura, não é? E com a família que você tem, dois mestres, né, da arquitetura e da engenharia, né, que tanto deram contribuição a Alagoas, e você e a sua irmã prosseguindo essa caminhada e contribuindo de outra forma com Alagoas. Então, deixo aqui para tuas despedidas, né, e foi muito legal conversar com você. Ai, Paulo, eu que agradeço essa oportunidade. Dá vontade da gente prolongar, porque agora que vem me surgindo tantas coisas bacanas para contar, mas fica para outra oportunidade. Mas a Eu gente acho faz a que Ana Maia segunda edição. A gente faz outra. A gente para. É como capítulo eu disse 2. eu entrevistei o Cacá Diegues, eu acho que a semana passada. Eu digo, mas não dá tudo num programa, Cacá. Tem que ser dividido isso aí. É Eu isso, tenho depois uma personalidade é história para isso. contar. Essa depois eu conto por você, se você tiver curiosidade. Eu estava numa feira em Paris e o convidado especial foi Charles Aznavour. Ele escolheu o Olha, nosso estande para ficar lá. E eu não sabia que era, eu sabia que ele era conhecido, mas ele não se identificou, sentou do meu lado, conversamos horas, e eu disse, você me lembra uma pessoa? Ele fez, e você também me lembra uma pessoa. A gente começou a conversar, e eu disse, você sabe cantar? Ele começou a assoviar para mim, cantar música de Roberto Carlos, olha aí que eu bati a palma maravilha. para ele batia a palma para mim, sem eu saber que eu estava conversando com ele. Aí depois foi que eu vi a bateria de fotógrafos tudo indo atrás dele. Enfim, mas eu quero agradecer a oportunidade, que realmente é tão bacana esse bate-papo, né? Da terra que a gente ama, que a gente cresceu, que foi a base, que foi a minha base para tudo. Não troco esta terra por nada. Não tem Europa nem dos Estados Unidos que me convence a dizer é a melhor coisa no mundo. Tudo tem seu valor, tudo me ensinou, mas essa terra que foi minha base, tudo na vida. Então, agradeço à TV Assembleia essa oportunidade de estar com você. Com você, me sinto super à vontade. Eu esqueço que a gente tem Que tempo, bom. que a gente tem tempo. Eu Aí a também, gente vai eu também. conversando. Ana, pois é isso, muito obrigado. Olha, a gente vai ficando por aqui com esse personalidade. Vocês assistam às reexibições do programa durante toda a semana para conhecer um pouco mais dessa importante personalidade de Alagoas, a nossa querida Ana Maia Nobre. Até o próximo programa.